Diferentemente do que eu pensava que ia ser a vontade do Senhor para nós nessa noite, hoje durante o dia senti de que dar continuidade justamente onde nós paramos. Nós paramos em Mateus capítulo 22, na parábola das bodas. Da última vez que nós estivemos juntos, nós estávamos vendo que para entendermos bem Mateus 24, nós tínhamos que ler Mateus 24 inserido no seu contexto, que é de Mateus 21 a 25. Então, nós vimos ali em Mateus 21 a entrada de Jesus em Jerusalém, percebendo que esse é um momento muito específico, muito especial, inclusive com algumas notas diferentes. São os últimos dias do nosso Senhor e a partir daqui vai discorrer esses dias já ali em Jerusalém e nos seus arredores. Vimos a entrada triunfal de Jesus, o povo esperava que ele já vinha como rei, não imaginava que havia um tempo entre o Messias vir como servo e vir como rei. Procuramos dividir esses trechos aqui em alguns atos ou cenas. O primeiro ato foi o da purificação do templo. Nós estávamos vendo que aqui nós encontramos um Jesus um pouco diferente, até nos surpreende um pouco. Às vezes parece um Jesus agressivo. Ele entra em Jerusalém e acontece essa cena chocante, e nós temos que entender aqui que era o momento final, e era o momento que o nosso herói ele estava chegando no campo de batalha. E aqui há um confronto entre a verdade e a mentira, entre o mal e o bem, entre o evangelho e a religião. E Jesus está nos seus últimos momentos aqui na terra. Vemos o segundo ato, quando já é levantado um questionamento ao Senhor. Vemos o Senhor outra vez com uma atitude muito forte, repreendendo a figueira, porque não deu fruto. Chamamos isso de terceiro ato. O quarto ato foi o segundo questionamento ao Senhor, que já está lá no versículo 23. E depois nós vimos o quinto ato se compõe de 3 parábolas. As 2 primeiras são claramente para os judeus. E nós chamamos a esse período, quem lembra que apelido, que nome, que rótulo nós demos para esse período todo? Transferência temporária. As duas primeiras parábolas são para os judeus. O texto mesmo confirma no versículo 45 que os fariseus e os saduceus entenderam que aquelas parábolas eram para eles e se referiam a eles. E o versículo 43 nos mostra Jesus declarando esta transferência. Portanto vos digo
que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Terminamos olhando com atenção esta terceira parábola, que a princípio pensávamos que era também exclusivamente aos judeus, mas a leitura mais atenta nos fez concluir que essa parábola era para os judeus e já para a igreja. Ela fala dos dois povos. Nós vemos aqui um povo que foi convidado, escolhido para ser convidado e rejeitou o convite. E nós vemos o momento em que Deus, então, começa a convidar um outro povo, que são os gentios. Hoje, relendo essa parábola, eu observei alguma coisinha a mais que eu gostaria de me referir aqui. A parábola das bodas, ela claramente está falando desses dois povos e está falando dessa transferência. Agora, vamos ler o versículo 8 em diante. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Quem são os convidados agora para as bodas? É meia dúzia de escolhidos. Quem são os convidados? Esse texto aqui tem que ser lido à luz de 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O convite foi espalhado. Agora, havia algum tipo de acepção de pessoas nesse convite? Aqui diz: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não quero mais do que fazer uma menção rápida, porque nós falamos bastante sobre essa parábola da última vez, mas me chamou a atenção aqui que para o convite não há condição. Cuidado, queridos, com o evangelho do convite, porque não vai faltar quem lhe queira ensinar que alguns que são convidados são estes predestinados. O que o texto está nos mostrando aqui é que não existe condição para ser convidado, mas para estar na festa existe. Sem condição para convidar, mas condição para participar da festa. Ou seja, a graça de Deus que o Filho de Deus recebe, ela não está no convite.
A graça foi dada a todos. Mas quem é que recebe? Aqueles que preenchem as condições. As condições são a roupa lavada pelo sangue de Jesus. Nós vimos isso em Apocalipse, vários textos. E as condições são roupa de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Só queria terminar o comentário dessa parábola dizendo que o convidado que foi expulso estava enganado. O que significa esse convidado que foi expulso? Qual é o significado disso? É alguém que pensa que está garantido para a festa, mas não está. Isso é o significado do fato desse homem ter sido expulso. Quando Deus convida, você deve estar disposto a mudar de roupas, e você faz isso pela graça. Vamos continuar, queridos. Vamos a partir daí, vamos ver se conseguimos entrar, inclusive no nosso tão desejado capítulo 24. Vamos ver se conseguimos fazer isso ainda hoje. O que eu chamo de sexto ato aqui seria mais um questionamento que é feito ao Senhor a partir do versículo 15. Estou mostrando cada um desses passos para os irmãos verem o ambiente de conflito profundo que havia ali. Não havia nenhuma conversa agradável. A única conversa agradável que Jesus teve nesse tempo todo foi quando ele recolheu os discípulos para a ceia e ministrou a eles. Mas o restante era um clima muito tenso, um clima de profundo conflito. Depois, no versículo 23, lá vem os saduceus com mais um questionamento a Jesus. E Jesus, a cada um desses questionamentos, Jesus respondia bem. Quero salientar que tem uma conversa de Jesus, que eu estou chamando aqui de oitavo ato, no versículo 34. Tem uma conversa de Jesus com um fariseu. E fica claro aqui nessa conversa, porque aqui em Mateus nós não vemos, mas em Marcos 12, 38, quando Marcos relata esta conversa, Marcos relata que ao fim da conversa Jesus disse ao fariseu: você não está longe do reino dos céus, mostrando que a porta do reino não estava fechada para os judeus. Não estava. Era os judeus como nação. A nação de Israel como povo de Deus na terra é que estava temporariamente sendo colocada de lado. Não cada israelita ou cada judeu, porque todos aqueles nossos primeiros irmãos eram judeus e a porta ficou aberta para eles, mas não por pertencerem ao povo judeu, mas por agora se converterem a Cristo e fazerem parte desse novo povo que recebe agora o reino de Deus. Achei muito interessante, no versículo 41 em diante, tem uma última conversa, um último diálogo de Jesus com esse pessoal. O diálogo nem começa. Eles questionaram Jesus o tempo todo.
Cada vez Jesus respondia com uma sabedoria tal que eles ficavam sem ter o que falar. Jesus fez uma única pergunta. Aqui nós vemos Jesus fazendo uma única pergunta a eles. E eles não souberam responder. E no versículo 46 diz: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Senhor, ajuda teu povo a ver que não há ninguém como tu, que tu tens toda a sabedoria. Ensina a nós, esse pequenino rebanho, a confiar e descansar na tua sabedoria. No capítulo 23, não é uma conversa de Jesus, também não é uma parábola, é agora um último sermão, e talvez o mais terrível de todos. Agora Jesus não vai contar parábola, Jesus agora não vai discutir com eles já não querem mais conversa, não tem coragem de falar com Jesus, e agora Jesus vai falar diretamente para eles um sermão duríssimo, acusando-os na frente de todo o povo. Esse é o chamado do capítulo dos ais. Olha os versículos que começam com ai, o versículo 13, 14, 15. Ai de vós, escribas e fariseus. 16, ai de vós, guias cegos. 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 27, ai de vós, escribas. 29, ai de vós, escribas. Esse é o capítulo dos ais. Não sei qual seria a expressão. Essa expressão se usa hoje aqui na Bahia. Ai de você. Se usa, tadinho de você. Coitado de você. Era quase como uma maldição. Eu queria chamar a atenção de uma coisa só. Em todo esse capítulo, nós não vamos analisar versículo por versículo, apenas os primeiros. Eu queria chamar a atenção, amados, que a repreensão de Jesus aqui não tem nada a ver com uma vida de pecados escandalosos. A repreensão de Jesus não está falando de gente que vivia como vive o mundo hoje. Vamos ver as acusações que Jesus faz a eles. Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Irmão, nós temos que tomar cada um o jugo do Senhor. O que o Senhor disse sobre o jugo dele? Como é o jugo dele? Suave. Suave. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa levar o seu jugo, que é o jugo de Jesus. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Temos que tomar um jugo, mas que seja o jugo de Cristo. Você sabe qual foi o jugo de Jesus? Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Você precisa saber que jugo é esse. Uma vez eu perguntei para um jovenzinho e me disse: o jugo dele era ter que fazer a vontade do Pai.
Eu disse, não, é o contrário. Fazer a vontade do Pai é a parte boa da questão. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O jugo do Senhor era, mesmo ele sendo perfeito, santo, sem pecado, não fazer sua vontade. Nunca. Você sabe o que quer dizer que Jesus foi sem pecado? Significa que Jesus nunca fez a sua vontade. O jugo do Senhor não é que não pode pecar. Pecar nem se pensa. O jugo do Senhor é que não pode ser feita a minha vontade. E Jesus disse, tome esse jugo, a coisa vai ficar leve para você, vai deixar de ser pesado. Quando as pessoas não estão tomando o jugo de Cristo, e nós queremos que elas andem direito, sem elas tomarem o jugo de Cristo, corremos o risco de ficarmos semelhantes aos fariseus. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Alguém que quando faz uma coisa boa quer que todo mundo saiba? E quando faz uma coisa que não é boa quer esconder de todo mundo? Versículo 6. Amam o primeiro lugar nos banquetes. Você sabe o que significa primeiro lugar nos banquetes? Destaque. Jesus está repreendendo-os muito fortemente, mas o que ele está acusando são essas coisas aqui. E é em cima disso que ele fala, ai de vós, ai de vós. Irmãos, o versículo 25 e o 27, gostaria de ler, porque são muito reveladores. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Você sabe o que é intemperança? É falta de domínio próprio. Eu penso que nós temos que começar a estudar sobre domínio próprio, e bastante. Paulo pregou para um rei lá, e o rei se assustou, e disse, depois eu te ouvir. Ficou tão apavorado, que mandou Paulo parar e disse, eu te ouço depois. Está lá em Atos. E se você vai ver o que Paulo estava pregando para esse rei, estava pregando sobre domínio próprio. E esse homem disse, para, depois eu vou te ouvir. Versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. E aqui está a definição de Jesus de qual é o problema central deles. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. O que significa isso? É aparentar ser o que eu não sou. Simplesmente. Você sabe da onde surgiu essa palavra portuguesa, sincero?
Vocês sabem a origem dessa palavra? Sincero, sinceridade. Nos tempos antigos, os escultores faziam estátuas e com o tempo essa estátua ia se desgastando, ficava cheia de buracos e eles procuravam fazer uma restauração. E a restauração dessas estátuas era feita com cera. Cobria os buracos que havia com cera, sei lá se passava uma tinta. Só que aí a estátua ficava, todo mundo disse, oh, que bela, está nova. Vinha o verão, vinha o calor, a cera derretia. E a estátua ficava sem cera. Sincero é isso. Sem cera. Meus buracos são para ser consertados, não para serem disfarçados, escondidos. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos do engano, da religião, da exterioridade, da aparência, da hipocrisia. Limpa-nos de toda maldade. Em nome de Jesus. Vamos então ao versículo 37, amados. Eu diria que essa aqui é como se fosse a despedida de Jesus para o povo de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, até aqui eu estava falando com vocês, já avisei que o reino de Deus vos ia ser tirado, então, até que ele seja devolvido, tchau para vocês. E Jesus aqui encerra as contas. Olha o que ele diz, e com muito sentir, eu fiz esse tchau para vocês aqui, já senti o Senhor me repreendendo, porque não foi tão simples assim não, não foi tão simples. Olha como ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E a confirmação das bodas, foram convidados e não o quiseram. Não que não queriam o reino, não queriam as condições do reino. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Está falando aí de uma invasão que haveria em Israel, em Jerusalém. E por fim declara assim, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui há uma dica, irmãos, que em algum momento, que ainda está no futuro, Israel vai olhar para Jesus e vai dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Paulo descreve esse momento, aliás, descreve toda essa questão, dessa problemática de Israel, nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Nós estivemos lendo uma parte do capítulo 11, mas no final do capítulo 11, Paulo fala dessa restauração de Israel como nação. Irmãos, por que eu estou insistindo desde o começo? É uma transferência, e é uma transferência temporária. Existem motivos para essa insistência.
E um dos principais é para que você perceba, para que você saiba que o que ele vai falar daqui para frente não é para os judeus, não se aplica aos judeus. Quando eu lá na frente estiver mostrando para vocês algumas doutrinas de escatologias que existem, vocês vão poder entender melhor por que é importante entender isso que nós estamos falando aqui. Mas nós temos que entender que a partir de agora, Jesus encerrou a conversa dele com os judeus como nação. Encerrou. E a partir de agora, você vai vê-lo falando com os discípulos, e fica claro que ele não está falando com Israel, porque ele está falando com os discípulos e diz: vocês. Se dirige a eles como quem está falando diretamente a eles, os seus discípulos. Houve aí esse episódio do templo, que os discípulos ficaram admirados, e Jesus disse que o templo ia ser destruído. Eles ficaram um pouco assustados, e agora nós vamos ler do versículo 13 em diante, porque nós estamos entrando, lembram da caixa com a tampa, da imagem, da fotografia? Nós temos um quebra-cabeça, nós precisamos olhar bem para a tampa da caixa, que tem aquela fotografia, aquela imagem, que vai nos guiar para montar o quebra-cabeça. Se juntasse todas as profecias sobre a volta de Jesus, dariam mais de 75 páginas da Bíblia. E estão todas espalhadas aí pela Bíblia. É isso que nós estamos chamando de quebra-cabeça. Então vamos colocar nossos olhos nessa palavra de Jesus, porque tem uma pergunta muito clara. E nós vamos ler então a resposta e ver como Jesus vai encadeando os eventos na sua resposta. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Tem mais uma coisinha que eu descobri hoje, irmãos. A gente está falando há tanto tempo sobre os sinais da volta do Senhor. Eu trouxe aí uma listinha de sinais para dar para vocês. Não é errado chamar aquela listinha de sinais, mas a Bíblia não fala de sinais da vinda do Senhor no plural, nunca. Já tinha observado isso, Deitz? Nunca na Bíblia aparece uma vez a palavra sinais no plural, se referindo à volta do Senhor. A pergunta deles aqui foi: o sinal. Qual é o sinal? Você vai encontrar em Mateus 16:3, Jesus falando os sinais dos tempos. E você pode pensar que ele está falando de hoje, mas não está. Você vai ver o contexto, você vai ver que Jesus estava falando, os tempos, era aquela época. Ele estava repreendendo o povo que não entendia aquela época. O contexto é muito claro. Então, eu agora não sei mais o que eu faço, se eu continuo chamando aquela lista de sinais, ou botando outro nome. Nós podemos chamar de sinais, porque de alguma forma são eventos que foram profetizados, que aconteceriam antes da vinda do Senhor. Mas a pergunta não é por sinais, a pergunta é: qual é o sinal? E hoje nós vamos ver como Jesus, todo o tempo, está instruindo claramente para chegar no sinal
e cuidar que não se enganasse com alguma coisa que não fosse o sinal. E ele começa a resposta no versículo 4. Eu vou procurar mostrar para vocês qual é a leitura que nós estamos fazendo. Nós estamos entendendo que Jesus responde essa pergunta específica. A resposta dele avança até o versículo 30, versículo 31. Mas nós podemos distinguir claramente que toda essa explanação de Jesus está dividida em 6 etapas. E nós vamos ver essas etapas uma a uma, para ver se nós começamos a entender onde é que nós estamos. A primeira etapa, queridos, ela vai do versículo 4 até o versículo 6. Eles perguntam do sinal. Versículo 4 a 6. Olha como ele começa a explanação dele. Vede que ninguém vos engane. Isso é jeito de começar uma pregação? O que vocês iam pensar se eu pego o microfone, chego aqui e digo, irmãos, vede que ninguém vos engane? Estranho, né? É porque Jesus já está querendo dizer, olha, vai ter muita enrolação e enganação nessa hora. Abre seu olho. Abre seu olho que esse vai ser um tempo onde vai haver engano. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas o quê? Ainda não é o fim. Essa é a primeira etapa. Versículo 4 a 6 está falando de uma etapa que Jesus chama de ainda não é o fim. Quando você lê esses versículos, você vê que muito do que está aí já tem acontecido. Falsos cristos, pessoas dizendo eu sou o Cristo. Alguém aqui já ouviu falar de rumor de guerra? Já ouviu falar de guerra? Essas coisas vêm acontecendo de maneira crescente durante toda a história. De maneira que nós podemos considerar essa primeira etapa como uma etapa que preencha, por exemplo, a história toda até hoje. Porque essas coisas vêm acontecendo desde o princípio. Entretanto, quando termina isso, Jesus muda um pouco a linguagem. Vejam o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando chega no versículo 6, Jesus fala, ainda não é o fim. Para o que ele diz aqui no versículo 7? Que nome ele dá? No versículo 8, ele fala algo diferente. Ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso já é outra etapa. Qual a diferença? Nós podemos perceber uma diferença na intensidade do que Jesus fala. Guerra e rumor de guerra é uma coisa. Nação contra nação já passa uma ideia diferente. Já passa uma ideia de guerra mundial. Não é uma guerra aqui ou guerra ali, mas é uma guerra geral. A coisa começa a globalizar. Você poderia dizer que o século XX já cumpre esse versículo? Olha, irmãos, não tenho certeza. Pode ser que sim.
A verdade é que quando você junta outras profecias, você percebe que vai haver uma conotação de guerra mundial antes da vinda do Senhor. Você não pode provar isso textualmente, mas a conjunção dos textos nos faz pensar que esse nação contra nação não se refere ao século XX e às duas guerras mundiais, mas sim à possibilidade de uma outra guerra mundial. Isso nós podemos aprofundar quando nós formos incluindo as demais profecias no estudo. Mas aqui estão claramente duas etapas. Ainda não é o fim e princípio das dores. A terceira etapa se chama tribulação. Tribulação. Por isso eu incluo do versículo 9 em diante na terceira etapa. Vamos ler o que diz aí. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Dizem as estatísticas que hoje em torno de 150 mil irmãos nossos estão morrendo por ano pela perseguição da igreja. Mas Jesus está falando aqui de um tempo onde isto vai ser globalizado. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está vindo aí, queridos, está se formando com muita força uma nova religião mundial. Eu poderia ficar aqui uma noite só falando algumas coisas para vocês sobre essa nova religião, mas eu só vou dizer para vocês qual é o princípio básico dessa religião, que pretende ser a religião mundial, que vai dar sustento a um governo único mundial. A doutrina básica dessa religião é: você não pode falar nem crer nada absoluto. Nada. Você não pode ser, nas suas convicções, dizer que a sua fé que é a verdadeira. Então vai pretender reunir hinduísmo, islamismo, zoroatrismo, cristianismo, shintoísmo, todas as religiões. Não sei quantos de vocês viram no ano passado um vídeo que andou circulando pelo Zap aí em todo lugar, de um vídeo de orações. E quem estava orando? Aparecia um cristão, um hindu, um muçulmano orando. E o cristão que estava orando ali era o Papa. E é um dos principais defensores hoje da não pregação de que há só uma salvação. Nós estamos vivendo, queridos, e isso vocês vão me ouvir dizer várias vezes, nós estamos vivendo um tempo único. Eu tenho gravação de vídeo no meu computador em casa, com este Papa que aí está, pregando e dizendo clara e contextualmente: Jesus Cristo não é a única salvação. Tu não viu? Pensei que tu já tinha visto. Ele diz que é o sangue de Jesus que salva. Mas ele diz assim, que o sangue de Jesus fez de toda a raça humana, cristãos, hindus, muçulmanos, que o Cristo Jesus fez de todos,
filhos de Deus de primeira qualidade. Se você não precisa crer em Jesus, faça o bem, disse ele, e nós vamos nos encontrar lá. E ele é um dos maiores divulgadores desse movimento. E o mais interessante de tudo, que o livro, que eu não li todo, mas li um pouco. Você de volta. O livro que eu li um pouco sobre esse assunto é escrito por um padre. Vamos continuar a leitura. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja aí, queridos, esse espírito de amor de nosso Senhor, querendo nos mostrar o que vamos passar por amor ao seu nome e querendo nos encorajar. Nosso Jesus, uma das coisas que nosso Jesus está fazendo conosco aqui hoje é dizendo: estou com vocês, não desistam, não esmoreçam, busquem a mim, se preparem, tempos difíceis vão vir, estão chegando, mas eu estou com vocês. Se apeguem a mim, se entreguem a mim, sejam como noiva ataviada para o seu Senhor. Eu vos tenho preparado, disse Paulo aos Coríntios, para entregar-vos como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Nossa alma só pode ter um esposo, Cristo Jesus. Não podemos ter nossa alma apegada e apaixonada por nada mais. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Antes da gente seguir, eu falei para vocês o nome dessa terceira etapa, não? Você pode chamar de tribulação, mas essa terceira etapa ela é conhecida por aí, em tudo que é livro que fala do assunto, como a grande tribulação. Nós vamos encontrar essa expressão no versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Você vai encontrar essa expressão, grande tribulação, repetida aqui mesmo no versículo 29, depois nós vamos chegar lá, e você vai encontrar essa expressão também em Apocalipse 7:14. Pouco a pouco nós vamos ter que explicar bastante para vocês sobre o que é essa grande tribulação. Mas vamos voltar ao versículo 15. Só para referir aos irmãos que nós vamos ter que estudar uma profecia um pouquinho complicada. E a razão pela qual nós vamos estudar essa profecia é porque Jesus mandou. Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e acrescenta, quem lê, entenda. Você está dizendo, você quer entender o que eu estou falando? Dá uma lida em Daniel que você vai entender. E quando você for ler, trata de buscar entender. Interessante que você procura essa expressão em Daniel sobre o abominável da desolação, ela vai aparecer 3 vezes em Daniel. Mas nós
não sei se na próxima ou na outra, talvez na outra, nós vamos olhar justamente a referência a esse abominável da desolação no capítulo 7 de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 ao 27. Se você quer anotar na sua Bíblia, você anota logo aí em cima. Esse abominável da desolação, você vai encontrar em Daniel 9, de 24 a 27. É bem possível que ainda esse mês a gente esteja olhando essa profecia aí. Recomendo os irmãos lerem. Vai ter que ter matemática, ter que multiplicar o número de anos, fala de tempos, tem data marcada do começo, tem uma data marcada lá do começo da profecia, tem a duração da profecia, tem o que vai acontecer. Essa profecia é da máxima importância. Vamos ler do 21 em diante, depois do 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui quando fala ninguém seria salvo, não está se referindo ao mesmo que ele falou em cima, de aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa salvação que está falando aqui, não está falando da salvação da alma. Essa salvação aqui é que vai ter tanta mortandade, que se Deus não encurta, não sobra ninguém. Se Deus não encurtasse, não ia sobrar ninguém. Nós vamos ler ainda hoje, daqui a pouquinho, em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, nós vamos ver que Paulo fala assim: depois nós os vivos. E está escrito na nossa Bíblia, os que ficarmos, mas o que está lá no original não é isso. A palavra que está lá no original significa os que sobrevivermos. A mortandade vai ser tanta que vai sobrar pouca gente. Por isso que Jesus disse que aqueles dias foram encurtados. Pensei assim, a melhor coisa para fazer nessa hora, se o pessoal começar a entrar, perseguir cristão para cortar a cabeça, porque a forma de execução nesse tempo vai ser decapitação. Então você é o pai de família. Chega lá alguém para pegar você, que você é cristão e que vai cortar sua cabeça. Você diz assim, ó, para aí só um pouquinho. Aí diz assim, ó, chama lá a mulher, os filhos, tudo. Diz, ó, bota tudo, ó, corta a cabeça tudo logo já, vai todo mundo embora junto. Não quero deixar ninguém para trás aqui, não. Não, uma boa, vocês não acham? Hein? Pessoal, rapaz, nós estamos esperando vocês aqui, venha. Vai lá ler em Apocalipse 7, a multidão dos que vieram da grande tribulação. Nós não vamos ler agora. Então, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vocês percebem? Jesus está dizendo, olha, preste atenção, vocês estão me pedindo um sinal. Qual é o sinal? Vai ter muita gente para dizer para vocês, para dar uma notícia para vocês, mas não caiam na conversa desse povo. Não caiam. Jesus está desde o começo com essa preocupação. Não se enganem quando eles vierem dizer que eu já vim, que eu estou aqui, que eu estou ali. Não entrem nessa conversa. Nós vamos ver onde ele vai chegar. Se vos disser, eis aqui o Cristo, se vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas.
Irmãos, todos esses sinais, esses acontecimentos, eles vão crescendo. Nós vivemos talvez uma época como nunca houve, com tanta falsa profecia usando a Bíblia na terra. E eles vão vir operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. E agora Jesus explica como é que vai ser a coisa. Ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, até aqui, Jesus está descrevendo essa etapa, conhecida como Grande Tribulação. As próximas 3 etapas, vem cada uma delas num versículo. A próxima etapa está muito clarinha no versículo 29. O que acontece depois da tribulação? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Esse sinal do sol escurecendo, esse evento, vamos chamar assim, do sol escurecendo, ele aparece várias vezes no Velho Testamento e aparece lá em Apocalipse. Quando você lê esse evento aqui, por exemplo, em Apocalipse 6, onde está o 6º selo, você vai ver a descrição deste mesmo evento. Só que você vai ver, somado a esses sinais celestiais, a essas coisas no céu, vai falar lá de terremoto, um terremoto de tal magnitude que todas as ilhas e os montes da terra vão sair do lugar. Isto é o que vai acontecer. Se você quiser anotar aí do lado do versículo 29, você pode anotar aí, 6º selo. Depois você lê o 6º selo, você vai ver esse evento aí descrito de uma forma um pouco mais detalhada. Essa é a 4ª etapa. Quanto tempo ela vai durar? Não sabemos. O certo é que é no mínimo 24 horas. No mínimo. Porque para o Sol, toda a Terra se dá conta que o Sol escureceu, a Terra tem que girar inteira. Ou pelo menos 12 horas, 15 horas, você está esperando amanhecer e não amanhece. Né? Se o Sol escurecer quando ele estiver aparecendo lá na China, nós não vamos estar sabendo, nós vamos estar dormindo aqui. Né? Agora, quando for a hora de amanhecer aqui, nós vamos ver que o sol... Então, esse é pelo menos umas 15 horas, mas isso pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não detalha o tempo, mas tudo faz crer que é um tempo relativamente breve. Tá? Agora, Jesus vai responder a pergunta. Agora, Jesus vai falar do sinal. Eles tinham perguntado, qual o sinal? E ele ficou explicando tudo o que ia acontecer até que chegasse o sinal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Essa é a 5ª etapa. O sinal do Filho do Homem aparece no céu.
E o versículo 30 vai nos falar da sexta etapa, a sexta e última etapa na explanação de Jesus. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Sublinha aí, nós já vamos encerrar. Eu vou explicar para vocês um detalhe, depois nós vamos revisar isso aqui numa olhada, numa foto. Sobre essa palavra escolhidos, eu vou te explicar por quê. Eu já quero começar a explicar um pouquinho para vocês por que é importante nós entendermos esse negócio da tribulação. Porque a teologia mais aceita por 98% da cristandade não está de acordo com tudo que nós estamos falando aqui. Se algum pré-tribulacionista nos está assistindo aqui pela internet, já está apavorado com o que eu estou dizendo. Já está fazendo assim desde o começo. Até imagino alguns que eu conheço. Por quê? Porque a teologia mais comum a esse respeito se chama pré-tribulacionismo. Significando o quê? Que a igreja vai ser arrebatada para encontrar o Senhor antes da grande tribulação. E essa tribulação, a igreja não vai passar. Essa é a teoria deles. Você pode achar estranho se você nunca ouviu. Por exemplo, se você pergunta, e tudo isso aqui que Jesus disse? Muitos deles vão dizer que isso aqui não é para nós, que isso aqui está falando dos judeus. Quando Jesus falou da grande tribulação, ele está falando dos judeus. Essa é a teoria. Ora, amados, por isso eu quero que você sublinhe a palavra escolhidos. Que você sublinhe a palavra escolhidos. Por quê? Porque no grego, essa palavra é a palavra electos, que significa os eleitos. E ela não aparece nas Escrituras nenhuma vez se referindo aos judeus. É uma palavra exclusivamente usada para se referir à igreja do Senhor. E esse versículo 31 está falando desse encontro com Jesus. Aqui está o arrebatamento. É a sexta etapa. Eu só quero adiantar para vocês que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós éramos pré-tribulacionistas. Um texto nos desarmou um castelo de cartas teológico. Depois de um tempo, tínhamos 2 textos. Agora, junto com os companheiros, analisando as Escrituras, vai chegar um momento que eu vou mostrar para vocês aqui. Mais de 10 provas nas Escrituras de que a igreja vai estar aqui na tribulação e não existe esse rapto secreto. Depois que foram confrontados, essa teologia foi confrontada, ela mudou um pouco e assumiu uma nova forma que algum de vocês deve ter visto em livro ou em filme. Deixados para trás. Esses deixados para trás significa que a igreja é arrebatada, mas os que são carnais não são arrebatados, eles ficam. Tanto essa teoria como a anterior dos judeus é um grande problema, porque a Bíblia fala de 2 ressurreições, exclusivamente 2 ressurreições. Ora, se nós temos um arrebatamento, temos a ressurreição para o juízo, lá no fim do milênio, já estão as 2 ressurreições. E aqui no meio nós vamos ter um arrebatamento dos judeus ou daqueles que ficaram para trás, nós já temos 3 ressurreições.
Então, isso é um grande problema para o pré-tribulacionismo. Irmãos, vamos afastar um pouco esse quadro de nós e vamos vê-lo por inteiro. Porque a mim me entusiasma. Eu não sei você. Chega uma determinada hora em que começa essa grande tribulação. A palavra nos mostra que nesse momento, Jerusalém, nesse mesmo momento, Jerusalém vai estar sendo invadida. Alguns estão perguntando, Marcos, como é que fica aquela invasão de Tito, do general Tito, que você nos explicou lá no capítulo 21, que era assim. Irmãos, perdão, a gente estava enganado. A gente estava enganado, foi estudar a Bíblia para valer e descobriu que aquela... Agora eu vou dizer para vocês assim, por que é fácil se confundir com esses negócios de invasão de Israel? Eu trouxe até anotado aqui. Jerusalém é uma das cidades mais velhas do mundo. Ela foi dizimada, completamente dizimada, 2 vezes na história. Sitiada, 23. Invadida, 52 vezes. Então é muita invasão de Israel. Nós vamos ver que em Lucas 19, Jesus explica mais claramente aquela invasão do general Tito, e nós vamos poder mostrar para vocês por que estamos vendo diferente. Mas, amados, a tribulação, a grande tribulação vai ser a última grande prova da igreja. Uma perseguição global e cruel ao extremo, onde muitos irmãos vão dar sua vida pelo Senhor. O Senhor quer colocar em nós esse espírito, o mesmo espírito que estava sobre os seus quando foram torturados e saíram louvando, porque foram encontrados dignos de sofrerem pelo amor do Senhor. E o Senhor quer formar esse coração em cada um de nós. Nós não vamos pedir martírio. Eu não sou masoquista. Eu não quero sofrer. Mas, se tivermos que sofrer por amor ao Senhor, o Senhor vai nos dar graça para darmos glória, por sermos encontrados dignos para isso. Paulo, quando descreve o momento que vai agora vir, Paulo fala do mundo e diz assim: quando andarem falando de paz e segurança, de repente lhes virá repentina destruição. Paulo está falando do quê? Do mesmo evento aqui do versículo 29. Quando a igreja do Senhor estiver sendo dizimada aqui na terra, vai acontecer esse evento. Agora, nos transportemos para esse dia. Penso que vai ser um breu total. O sol escurece, a lua não dá a sua luz. As estrelas, vai lá ler, parece que o firmamento se enrola assim, que nem um pergaminho. Foi a visão que João teve. Terremotos que movem as ilhas e as montanhas da terra inteira. Eu pergunto, pode alguma usina elétrica ficar em pé com uma confusão dessas? Imagino que vai ser uma absoluta escuridão. E a raça humana toda vai estar olhando para cima. A raça humana vai estar olhando para os céus escuros, desesperados, procurando entender o que está acontecendo. E quando Deus chamou a atenção da terra inteira, aparece o sinal do Filho do Homem, que brilha sobre toda a terra. Todo olho o verá,
o verá. Verão, esse texto se aplica aos judeus, verão aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão. Nesse momento que o Senhor aparece, qual é o próximo evento? A igreja se une ao Senhor e vamos encerrar lendo 1 Tessalonicenses 4. Anote aí na sua Bíblia, nunca se esqueça, se alguém me perguntar onde é que está esse tal desse arrebatamento, você leve esse irmão a ler com você 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, que vai falar mais detalhadamente daquilo que nós vimos no versículo 31. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando Jesus desce, mas não está aqui na terra ainda. Preste atenção, eu não salientei isso. Jesus não desceu à terra ainda. Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Muitas coisas ainda vão acontecer aqui na terra e Jesus não as descreve. Por quê? Porque ele está falando com a igreja. Ele termina a explicação dele com um arrebatamento. Porque ele está falando com a igreja. No momento que a igreja é arrebatada, começam a acontecer outras coisas. Mas voltemos ao arrebatamento. Jesus traz consigo os que dormem. Nossos irmãos que estão em Cristo, estão com Ele. Agora, até aí eles não ressuscitaram. Olha que interessante o que aparece aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que sobrevivermos, essa é a realidade do texto original, os que sobrevivermos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Irmãos, que barulheira! Você pensa que Deus está feliz? Olha aqui. Primeiro, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então vai vir uma ordem do Senhor. O Senhor vai gritar, os céus inteiros vão ouvir. Ouvida a voz do arcanjo. Vai ter um arcanjo lá que vai dar um eco da voz do Senhor. E ressoada a trombeta de Deus. Todos os textos que falam desse evento falam de trombetas tocando. Isso vai ser ensurdecedor esse barulho. O Senhor mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você sabe que tem mais uma coisa aqui acontecendo que nós nunca tínhamos visto? Você pensei que o Senhor descia com os santos, eles ressuscitavam lá, nós aqui, logo depois nós ressuscitamos e encontrá-los. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles vão ser arrebatados também. Nós vamos ser arrebatados juntamente com eles. Eles vêm com o Senhor, mas eles não estão no corpo. Eles estão em espírito, na alma deles. Apocalipse fala da alma deles. O quinto selo fala das almas que estão diante do trono de Deus clamando. Agora, onde estão os corpos deles? Morreram aqui na terra. Viraram pó aqui na terra. E é aqui na terra que eles vão ressuscitar.
Então esse mundo, além de ver toda aquela trovoada, todo aquele terremoto, toda aquela escuridão, depois vai ver o brilho do Senhor nos céus, que todo olho verá, e depois vai ver gente ressuscitando para tudo que é lado. E depois que eles ressuscitarem, nós somos transformados, nos tornamos como o Senhor, e aí somos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se você ama ao Senhor, não é possível encontrar uma palavra que te console e que te anime mais do que essa. Habitarei na casa do Senhor, disse o salmista, para todo o sempre. Consolai-vos, pois, irmãos, uns aos outros, com estas palavras.